Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês estão vendo esse vídeo. Meu nome é Felipe, sejam mais uma vez bem-vindos à bagunça aqui do canal. Hoje eu vou continuar o resumo da Era das Revoluções do Hobsbawm, capítulo 8, que fala basicamente sobre a terra, a situação agrária e os camponeses. Se você caiu aqui de paraquedas, estou fazendo um resumo não só da Era das Revoluções, como da coleção do Hobsbawm e outros textos. Tem a playlist aí no canal. E aqui eu faço o seguinte, eu faço o resumo, dou uma lida nesse resumo e faço alguns comentários a respeito do conteúdo resumido, né? Se você quiser ter um conhecimento completo sobre a obra, aconselho a ler o livro, mas o trabalho aqui é um auxílio, né, para a galera que tem pouco tempo para poder estudar e está interessado. Então, rapaziada, sem mais enrolações, deixa eu começar aqui a leitura, tá aqui no monitor na minha frente. Capítulo 8, parte 1. Entre 1789 e 1848, a Terra desempenhou um papel crucial na vida e na morte da maioria das pessoas. A Revolução Dupla teve impacto na propriedade, aluguel da terra e na agricultura, sendo considerado o fenômeno mais catastrófico do período. A terra era vista como a única fonte de riqueza pelos fisiocratas, a primeira escola de economistas. Transformar a terra em uma mercadoria, propriedade de uma classe interessada no desenvolvimento produtivo e transformar a população rural em trabalhadores assalariados eram mudanças necessárias para o desenvolvimento econômico. Bom, entre 1789 e 1848, no período abordado, a terra ela foi realmente muito importante na vida das pessoas, né? Ela foi considerada basicamente a pior coisa desse tempo. Os fisiocratas, eles achavam que a terra era a única fonte de riqueza e que era preciso transformar a terra numa coisa que pudesse ser comprada e vendida a uma classe interessada em fazer a economia crescer. Isso transformou, né, a vida das pessoas que viviam no campo em trabalhadores assalariados. Isso era visto como um procedimento, um processo necessário para o desenvolvimento da economia. Os obstáculos para instaurar uma sociedade burguesa eram os proprietários de terra pré-capitalistas e o campesinato tradicional. Os britânicos e americanos foram os mais radicais, eliminando o campesinato e, no caso britânico, concentrando a propriedade nas mãos de poucos. A solução prussiana transformou os proprietários feudais em fazendeiros capitalistas, mantendo o controle das propriedades. A solução dinamarquesa criou uma camada de pequenos e médios fazendeiros comerciais, principalmente devido às reformas do despotismo esclarecido na década de 1780. Essas mudanças visavam derreter a camada de gelo dos sistemas agrários tradicionais para permitir o desenvolvimento da sociedade burguesa. Para estabelecer uma sociedade burguesa, teve que se enfrentar a resistência dos proprietários de terra pré-capitalistas e também dos camponeses. Os britânicos e os americanos, eles resolveram de uma maneira mais truculenta, né? Eles eliminaram o campesinato. Não eliminaram de matar, não, né? Transformaram o camponês em assalariado e os proprietários de terra em fazendeiros, por assim dizer, né? Investidores nesse ramo, né? Não tinham mais camponeses e isso aí fez com que eles virassem realmente trabalhadores. Na Prússia, os proprietários feudais eles foram transformados também em fazendeiros capitalistas, né? Mantendo o controle dessas propriedades. Na Dinamarca, foram criados pequenos e médios fazendeiros comerciais, né, por meio
das reformas do despotismo esclarecido. E essas mudanças tinham como objetivo superar as estruturas agrárias que eram mais tradicionais e permitir assim o desenvolvimento da sociedade burguesa. A ascensão da solução norte-americana no contexto agrícola foi impulsionada pela disponibilidade virtualmente ilimitada de terra desocupada e pela ausência de relações feudais e coletivismo camponês. O obstáculo principal para a agricultura individualista era a presença das tribos de pele vermelhas, cujas terras eram geralmente garantidas por tratados, sendo possuídas coletivamente. O conflito entre a visão de propriedade individual dos colonos americanos e a posse coletiva dos nativos é destacado, sendo considerado um obstáculo para a civilização. A narrativa também menciona a resistência generalizada tanto de índios como de populações rurais contra o racionalismo burguês individualista em relação à terra. A transformação dessa minoria racional em maioria racional seria possível apenas por meio de uma revolução político-legal dirigida contra os proprietários e camponeses tradicionais, marcando a história das relações agrárias na Europa Ocidental e em suas colônias. As consequências dessa revolução não foram totalmente percebidas até a segunda metade do século. No início, nos Estados Unidos, a agricultura prosperou devido à disponibilidade de terra livre, tinha muita terra livre, e a ausência de sistemas feudais e também de comunidades, de camponeses. Só que os colonos eles encontraram as terras das tribos nativo-americanas, dos pele vermelha, dos índios, e eram possuídas de forma coletiva e protegidas por tratados. Isso levou a conflitos entre a visão de propriedade individual dos colonos e a posse coletiva dos nativos, que foi considerado, como diz no próprio resumo, um obstáculo para o progresso. Para ocorrer essa transformação dessa minoria em uma maioria, isso exigia uma revolução política contra os proprietários e os camponeses tradicionais. E as consequências dessa revolução, elas só foram percebidas na segunda metade do século. A transformação da terra em mercadoria foi o primeiro objetivo da Revolução Agrária. Para alcançar isso, as restrições à venda e dispersão de propriedades nobres foram quebradas, sujeitando os proprietários à bancarrota em caso de incompetência econômica. Nos países católicos e muçulmanos, as terras eclesiásticas foram abertas ao mercado e à exploração racional através da secularização e venda. As terras coletivas das comunidades municipais e aldeias também foram divididas em lotes individuais. A Revolução Agrária, galera, teve como um primeiro objetivo realmente transformar a terra em mercadoria. Isso aí é sem desenrolo. E isso envolveu quebrar as restrições de venda e de dispersão dessas propriedades nobres, sujeitando proprietários dessas terras até à falência, se eles não fossem minimamente economicamente competentes. Nos países católicos e nos muçulmanos, as terras da igreja elas foram abertas ao mercado e, além disso, terras coletivas das comunidades e das aldeias elas foram divididas em lotes individuais para rolar uma exploração mais eficiente. Tudo em prol de transformar a terra em mercadoria mesmo. O segundo objetivo era permitir que empresários fortes e competentes assumissem o controle das terras. Para isso, os camponeses tiveram que se tornar uma classe com liberdade para dispor de seus recursos, resultando na criação de uma força de trabalho livre.
Isso exigiu a libertação dos camponeses de laços e obrigações não econômicas, como servidão e trabalhos forçados. Bom, o segundo objetivo era dar aos empresários a oportunidade de controlar essas terras, né? Para isso, os camponeses eles precisavam se tornar uma espécie de classe com liberdade, né? Para que eles pudessem usar os seus pequenos recursos, criando uma força de trabalho sem amarras, né? Por assim dizer, como diz no resumo, né? Como a servidão e o trabalho forçado. O terceiro objetivo era criar uma grande força de trabalho livre, constituída daqueles que não se tornassem burgueses. Isso implicava na necessidade de um grande número de pessoas que estavam ligadas à terra a se movimentarem livremente em direção às cidades e fábricas, onde a sua mão de obra era necessária. Para alcançar isso, o feudalismo teve que ser abolido na maior parte da Europa entre 1789 e 1848, com a intervenção da Revolução Francesa. Galera, o terceiro objetivo realmente era formar uma quantidade de trabalhadores, né, compostos por camponeses, né, por pessoas que não tivessem a possibilidade de se tornar membros da burguesia, né? E isso envolvia a necessidade dessa galera, que antes eles estavam ligados à terra, né, eles se deslocarem para as cidades, né, para as fábricas, onde precisavam de quê? Mão de obra. A mão de obra deles era necessária. Para atingir esse objetivo, né, o sistema feudal ele teve que acabar em grande parte da Europa, né, e a Revolução Francesa colaborou muito para isso acontecer. A exceção foi a Grã-Bretanha, onde a abolição do feudalismo já havia ocorrido ou nunca existido na mesma forma. Nesse caso, os métodos para a Revolução Agrária foram semelhantes, com a resistência vinda principalmente dos grandes proprietários em busca de manter altos preços e aluguéis de terras. A Lei dos Pobres de 1834 foi implementada para tornar a vida intolerável para os pobres do campo, incentivando-os a abandonar a terra em busca de emprego. Isso resultou em uma migração em massa da população rural para as cidades a partir da década de 1850. Né, como diz aqui, na Grã-Bretanha, a Revolução Agrária, ela aconteceu de maneira diferente, né, do restante da Europa, pois o feudalismo ele já tinha sido abolido, né, ou não mesmo existido da mesma forma que nos demais países. Os grandes proprietários de terra, eles obviamente resistiram a essas mudanças, né, porque o aluguel das terras era a principal fonte de renda deles, né? E para forçar os pobres a sair do campo, né, deixar a terra em busca de emprego, foi implementada a Lei dos Pobres de 1834, que acabou dificultando mais ainda a vida do pobre. A Lei dos Pobres dificultando mais ainda a vida do pobre, né? Isso acabou resultando, né, numa migração grande das áreas rurais para a cidade a partir, né, da década de 1850. Na década de 1780, as reformas na Dinamarca aboliram o feudalismo, beneficiando principalmente os camponeses arrendatários e pequenos proprietários. Após a abolição dos campos abertos, os camponeses consolidaram suas terras como propriedades individuais, semelhante ao processo de encercamento, galera. A depressão pós-napoleônica entre 1816 e cerca de 1830 desacelerou esse processo. Até 1865, a Dinamarca tornou-se predominantemente um país de proprietários camponeses independentes. Na Suécia, reformas semelhantes, embora menos drásticas, também resultaram na quase extinção do cultivo comunal e do sistema de faixas de terra até a segunda metade do século XIX. As áreas feudais foram assimiladas e a tendência de subdivisão e consolidação de fazendas afetou a produtividade agrícola.
rápido crescimento populacional levou a um aumento na pobreza entre os camponeses, resultando em um significativo movimento de migração na segunda metade do século XIX, especialmente da Noruega para o meio-oeste americano. Bom, lá por volta de 1780, né, a Dinamarca ela fez reformas que acabaram com o sistema feudal. E isso beneficiou a galera do campo, beneficiou os camponeses. Eles puderam se consolidar nas terras como realmente propriedades individuais, né? A depressão pós-napoleônica, pós a era de Napoleão, desacelerou esse processo, né, que rolou entre 1816 até 1830 na média, né? E até 1865 a Dinamarca se tornou principalmente um país de camponeses independentes, né? Não tinha mais senhor feudal. Já na Suécia tiveram reformas semelhantes, né? Só que menos drásticas. Eles eliminaram o cultivo comunal e o sistema de faixas de terra até a segunda metade do século XIX. As áreas feudais foram assimiladas, mas a subdivisão e a consolidação das fazendas acabaram afetando a produtividade agrícola. O rápido crescimento populacional gerou mais pobreza, né, entre os camponeses e levou a uma migração, especialmente da Noruega para o meio-oeste americano, na segunda metade do século XIX. Então, galera, esse foi o resumo da parte 1 do capítulo 8 da Era das Revoluções. O capítulo inteiro a gente vai falar sobre essas questões realmente da terra como um produto e do camponês. Tá curtindo o conteúdo? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber futuras notificações. Passa aí o vídeo para a galera que está precisando estudar também. Comenta se você tiver algum conhecimento complementar, que essa troca aí é importante para todo mundo sair ganhando, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Já já eu vou gravar a parte 2. Valeu, falou!